Eu cumprimento você com a paz do Senhor e que o amor de Deus te alcance e que a palavra que Deus separou para nós, ela faça a diferença na sua vida e em sua família. Porque hoje nós vamos tratar de um tema, de um problema seríssimo que ocorreu em uma família. Família de uma mulher cananeia. Uma mulher que ela não era judia, ela não fazia parte do povo de Deus, mas era um ser humano que precisava do favor de Deus, como todos nós precisamos. Você encontra essa passagem bíblica tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos. Em Mateus, eu vou ler Mateus 15, a partir do versículo 21. Ele diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha a aflição dessa mulher. Jesus, porém, olha que interessante. Jesus, porém, não lhe respondeu. Não lhe respondeu palavra. E o silêncio de Deus dói muito. Quando você está ali clamando, gritando, pedindo socorro e você pensa que ele não está ouvindo, ele só está em silêncio, mas ele ouve. Ele ouve e ele age. Muitas vezes ele permite que você tenha até a sensação que ele não está ouvindo você por causa do silêncio, mas é um silêncio pedagógico. Ele está ensinando você. E olhe que não foi diferente com esta mulher. Então, olha que interessante, quando Jesus não respondeu ao clamor daquela mãe, daquela mulher desesperada, os discípulos, então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Olhe que coisa terrível o que os discípulos fizeram. E nós, muitas vezes, somos este discípulo. Somos insensíveis à dor do outro. O certo seria os discípulos intercederem. Também pedirem a Jesus: Jesus, olha, essa mulher está clamando, está desesperada. Socorra esta mulher. Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Mas ainda bem que Jesus não fez o que os discípulos aconselharam Jesus fazer. Ainda bem. Ainda bem que Deus não ouve determinadas coisas que nós fazemos, que nós falamos, principalmente quando estamos agindo de forma egoísta. Estamos pedindo algo para nós que sabemos que isso que nós estamos pedindo vai trazer algum prejuízo para alguém. Mas a nossa vontade de resolver o nosso problema, eles já estavam incomodados com os gritos dela. Então, eles queriam a solução, qual seria mais rápida? Simplesmente mandá-la embora. E esquecer a dor daquela mulher. Mesmo sabendo que eles estavam caminhando com aquele que podia fazer tudo, que já tinha provado tantas vezes disso, ressuscitando Lázaro, ressuscitando o filho da viúva de Naim, curando enfermos, libertando de demônios. E olhe que essa mulher clamava
porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E eles sabiam que Jesus poderia resolver. Então, quando nós sabemos que aquela pessoa está passando por uma aflição, devemos interceder a Deus pela pessoa, pelo problema que aquela pessoa está enfrentando. Devemos nos colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Ainda bem que Jesus deu ouvidos àquela mulher. E não cedeu ao apelo dos discípulos. Mas Jesus respondeu. Aí Jesus, no lugar de mandá-la embora, ele respondeu à mulher. Mas olha a resposta de Jesus. Olha a prova que aquela mulher estava passando. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus explicou a ela. Ali ela entendeu, ali ele explicou. A missão dele aqui, salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela não desistiu. Não desista. Não desista de clamar. Não desista de sua família. Não desista do seu filho, sua filha, que te dá trabalho. Não desista. Clame pelos seus filhos, que o Senhor ouve o seu clamor. E mesmo que você pense que ele está em silêncio, e mesmo que você reconheça que não é digno, que não é digna de clamar pelo seu filho. Porque nós somos falhos demais. Nós não somos dignos do favor de Deus. Mas pelo sangue do Cordeiro e porque nós temos consciência, nossa consciência que fomos lavados pelo sangue de Jesus, perdoados, abandonamos o pecado, assim nós sabemos que através do sangue de Jesus é que nos tornamos justificados para receber uma dádiva tão grande, a libertação de um filho endemoniado, a cura de um filho enfermo, a libertação das drogas, a libertação da prostituição. Tudo isso nós vamos conseguir se insistirmos, como esta mulher insistiu. E ela, porém, veio, depois que Jesus disse que estava ali para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela sabia quem ela era, cananeia. Ela não fazia parte do povo de Deus. Mas no lugar de ela ficar chateada com Jesus, ela entendeu e concordou com Jesus. Olha que coisa linda quando você se rende, se humilha e reconhece. Ela, porém, ao ouvir Jesus dizer aquela palavra tão pesada, veio e o adorou. Ela adorou ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: aleluia! Mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. Como é bom ouvir isso de Deus. Quando Deus chegar para você, mãe, que clama pelo seu filho há tanto tempo, pela sua filha, que está distante do Senhor, que está vivendo na miséria do mundo.
porque o mundo é uma miséria sem o Senhor. Nós precisamos estar nele, enxertados nele, para que vivamos, mesmo neste mundo tenebroso, cheios da graça e do amor do Pai, cheios de alegria, confiantes que estamos firmados na rocha. E quando esta mulher concorda com o Senhor, ela mostra que, então, basta uma migalha, que a minha filha vai ser curada. E quando ela fala isso para o Senhor, que os cãezinhos comem das migalhas, ou seja, não precisa de ser, o Senhor me dá tanta coisa como o Senhor dá para eles, para os filhos. Mas deixe que caia a migalha para que minha filha seja curada. Isso chama-se fé. E isso agrada profundamente ao Criador. E aí, Jesus disse isso. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. E eu acho muito interessante também quando Lucas narra, ele vai mais longe. Ele diz a mesma coisa, mas ele esclarece que quando a mulher, isso é no Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 30, o versículo 30. Marcos descreveu assim: quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Esta menina, ela estava vivendo totalmente antissocial. Ela estava como louca, como um animal selvagem, endemoniada. E quando a mãe viu que a menina estava em cima da cama, já viu que havia acontecido a mudança. Essa menina foi liberta. A sua filha pode ser liberta. Não desista de orar por ela. Nenhum demônio resiste à oração de uma mãe clamando a Deus. Não vá falar com demônio, não. Eu achei muito interessante a pregação, quando o pastor deixou bem claro que nós devemos clamar a Deus para que Deus repreenda os demônios. Então você não tem diálogo com o demônio, não. Nada de diálogo com o demônio. O nosso diálogo é com o nosso Criador e não com o ladrão de almas. Então, quando você clama ao Pai que liberte a sua filha, o seu filho, que Deus liberte, que Deus repreenda os demônios, que Deus expulse os demônios, Ele ouve. Mesmo que você pense que Ele está em silêncio, Ele ouve o seu clamor e Ele vai libertar. Ele liberta. Ele é Deus de amor e de misericórdia. A família é projeto de Deus. Nunca esqueça disso. E os seus filhos é de sua total responsabilidade orar por eles. Nós devemos clamar a Deus pelos nossos filhos. Nós devemos interceder por eles. Esta mãe fez isso. Ela não ficou ali paradinha, não. Ela foi agir. Ela tomou conhecimento do que Jesus vinha fazendo ali. E ela aproveitou a presença de Jesus. E ela enfrentou obstáculos. Ela enfrentou o silêncio de Deus. Ela enfrentou a frieza dos discípulos, a indiferença dos discípulos, quando pediram ao Senhor Jesus
que mandasse aquela mulher embora, porque ela gritava. Ela enfrentou a explicação de Jesus. Jesus fez prova dela. Ele quis ver até onde ia a fé daquela mulher que gritava. E ela agradou ao Senhor quando ela o adorou e insistiu no pedido. E interessante que ela diz que ela pede que ele a ajude. Ela não disse assim, ajude a minha filha. Ela disse, tenha compaixão de mim. Sabe por quê? Porque quando um filho, uma filha nossa, está sofrendo algum problema, a dor maior está em nós, nos pais, tanto na mãe como no pai. Por isso que ela pediu para socorrê-la, porque ao Jesus socorrê-la, ele curava a menina, ele libertava a menina. E foi o que ele fez. E é o que ele sabe fazer. E ele veio salvar, libertar, curar, transformar. É muito complicada a transformação de caráter. Muitas vezes, muitas mães, pais, têm decepção com os filhos, com o caráter dos filhos. Cria com tanto amor, faz tanto sacrifício para fazer daquele filho um homem, daquela filha uma mulher de honra. E quantas vezes sofrem a terrível decepção do caráter desviado dos filhos. Mas não desista. Só Jesus, eu não acredito que por melhor que seja o psicólogo, por melhor que seja o caráter, só é modificado pelo poder de Deus. O psicólogo, ele realmente, ele dá o diagnóstico. Ele diz qual é o problema daquela pessoa. Ele estudou para isso, para encontrar o diagnóstico e para tentar meios de melhorar o caráter daquela pessoa. Tenta todas as fórmulas, mas quem muda o caráter, quem liberta, enquanto a mãe foi, clamou, quando chegou, a filha já estava com outra atitude. Já estava agindo como uma pessoa normal. Estava liberta dos demônios. Porque ele diz, Marcos diz, e o demônio já havia deixado a menina. Creia. Creia que Deus tem cura e libertação para os seus. Muitas vezes é alguém que você tem como um filho, que você nem gerou aquela pessoa, mas você ama tanto quanto aquela que gerou. Você é tia, você é parente, você viu aquela pessoa crescer, mesmo que não tenha um laço familiar, mas tem um laço afetivo. Alguém que você viu crescer e que você está tão decepcionado com o caráter daquela pessoa. Pois saiba que o nosso Criador pode transformar esta pessoa. Há o único Deus que fez os céus e a terra, que enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, para nos reconciliar com Ele, que pode libertar, curar e transformar o caráter do seu filho, de sua filha. Eu escrevi aqui algumas coisas que eu acho importante que a gente lembre. Aquela mulher se humilhou diante do Senhor e não desistiu de clamar pelo socorro de Deus. Muitas vezes a gente esquece da nossa condição. Nós,
Sem o Senhor, não somos nada e não podemos nada. Eu estou dizendo isso para você que pensa que suas conquistas foi com a força do seu braço. Saiba que não foi. As nossas conquistas, elas vieram lá do alto. E se você, com toda a sua vaidade, com todo o seu orgulho, com toda a sua autoestima altíssima, parar um pouquinho para pensar, você vai entender que você, o tempo inteiro, estava na dependência dele, sendo conduzido por ele para ser alguma coisa importante aqui na terra. Muitas vezes, o homem esquece do começo de tudo. Você chegou aqui na terra nu. Você não tinha nem roupa, você não tinha nada. Compraram roupa para você. Seus pais compraram quando puderam, na condição que podiam. Então você tem que entender que você foi gerado por ele. Você foi tecida, formada no ventre materno. E você tem que cuidar deste templo do Espírito. Mas não é esnobando que eu tenho uma bolsa não sei de quê, de não sei quem mais lá, de marca. Eu tenho uma roupa que é não sei quem, que eu comprei não sei aonde, que é de marca. Eu comprei nos Estados Unidos, grande coisa. Não, porque essa aqui eu comprei não sei aonde e que não sei o quê, porque veio é importada. Ah, besteira grande, você não vai levar nada. Nada. E se você juntar muitos tesouros aqui, é só para dar confusão para quem fica, todo mundo brigando, querendo um pedaço. Às vezes a pessoa nem morreu ainda. A pessoa ainda está naquela fase de uma enfermidade em estágio terminal e os filhos e os parentes já estão brigando por aquilo que você lutou tanto e deixou de olhar para o céu, de buscar a face do seu Criador. E veja bem, você tem que preparar, através de suas atitudes, o seu lugar no céu. Foi preparado por Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, pregado por você e por mim. Ele preparou o lugar. Mas não chegue lá com as mãos abanando. Chegue mostrando a ele o que você fez para agradá-lo. De que adianta você passar tantos anos aqui na terra e não fazer nada para oferecer ao Senhor quando você voltar para casa? Ou você está pensando que sua casa é aqui? Não é, não. Nós construímos casas, compramos as coisas, os bens, mas fica tudo. E sua morada não é aqui. Você, como meu irmão muito amado, que já está com o Pai na glória, ele mandou para mim essa mensagem, que no final dizia isso: nós somos seres espirituais, vivendo apenas uma experiência humana. Então não se apegue tanto às coisas daqui, às coisas inúteis, às coisas que não vão acrescentar no seu caráter. Pelo contrário, pode até estremecer sua personalidade. Tem gente, meu amigo, que dizem muito isso. Olha, você quer saber quem é fulano, dê dinheiro a ele. Que aí você vai saber quem é essa pessoa. Olha o caráter dele. E às vezes, menino, ele vira um camaleão. Terrível isso. Terrível. Porque aqui é bem pouquinho tempo.
no máximo, estourando 100 e pouquíssimos anos. 101, 102, 103, aí já não sabe mais nem onde está. Aí está muito mais para lá do que para cá. Então, vamos procurar conduzir os nossos filhos, os nossos netos, no caminho da vida. No caminho da vida. Porque nós não vamos levar nada daqui. E o caminho da vida só vai através da cruz. Tem que ter renúncia de pecado. Tem que deixar de ser uma pessoa que vive se exibindo, ostentando o que não tem ou o que tem, também não importa, nas redes sociais. Você não precisa de tentar tanto dizer o seu dia a dia, o amanhecer, onde você está comendo, o restaurante, o prato. Tem gente que, meu Deus, eu não sei nem como é que sente o gosto da comida. Chega no restaurante, prepara o prato, tem que ficar com esse prato, tirando foto de toda a posição para o prato. Se compra uma roupinha nova, aí tem que mostrar a roupa. Para que isso? O que vale mesmo é seu relacionamento com o autor de sua vida. Porque essa casquinha aqui, ela vai, olha, começa logo, é toda enrugada. Ligeirinha ela enruga. Ligeiro, muito mais rápido do que a gente imagina. Nós não nos reconhecemos no espelho. Com pouco tempo. Então a velhice chega. E se não envelhecer, é a morte. Entendeu? Então a gente não tem muita escolha, não. Então vamos descer desse daí, menino. Entendeu? Vamos parar dessa coisa de ostentar, de exibir o corpo, querendo se autoafirmar. Você vai se autoafirmar para quem, menino? Quem é tão importante para você que seja mais importante do que quem fez você existir? Vamos, choquezinho de realidade é bom. E ela reconheceu a condição dela. Por isso que ela disse, então eu quero pelo menos migalhas. Migalhas do Senhor. São, meu Deus, uma migalha dele. Olha a grandeza dele. Ele enviou um anjo que matou 185 mil soldados, inimigos do povo de Deus. Uma migalhinha, só um anjo. Então ela foi sábia. Para a filha dela ser curada, ela sabia que precisava só de uma migalha. Só daquele pouquinho que caiu da mesa. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é a nossa esperança. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos suportar o que esta mulher suportou. E podemos receber de Deus o favor do milagre. Porque foi um favor. E merecido, sim. Ela era uma mulher pagã. Com certeza, antes de conhecer Jesus, ela vivia fazendo oferenda para os demônios. Porque ela não conhecia a verdade. Mas quando ela viu a filha dela liberta dos demônios, aí ela passou a conhecer. Entrou salvação naquela casa. Quer que entre salvação na sua casa? Então busque o autor da salvação. Então, ela é interessante. Ela tomou posse da libertação da filha dela. Por isso que Jesus admirou a fé. Ele entendeu naquele momento o que aquela mulher, onde ia a fé daquela mulher. E agradou a Deus. Então, você tem que tomar posse antes de ver. Olhe que ela, depois, quando chegou em casa, foi que ela viu. Mas ela já foi adorando a Deus.
Ela já adorou a Deus antes mesmo que Deus atendesse ao clamor dela. Ela adorou a Deus. Ela sabia que dali ia chegar a solução. Porque Deus pode muito, pode tudo. Ele pode tudo. Não tem nada difícil para ele. Então devemos clamar ao Senhor. Devemos intervir. Clamar a presença de Jesus. Interceder a Deus pela presença dele no nosso lar. Em nossa casa, precisamos que ele seja entronizado em nossa casa espiritual. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo? Você está desonrando? Pense nisso. Ele habita, ele reina dentro de nós. E também devemos clamar pelo nosso lar, pela nossa casa, pela presença e pelo reino de Deus em nossa casa. Devemos perguntar ao Senhor: Pai, o que tem aqui na minha casa que não te agrada? Me revela. Eu não quero te desagradar. Eu preciso da tua presença. O nosso lar precisa de nossas orações. Devemos consagrar diariamente o nosso lar, os nossos parentes, a nossa família, os nossos irmãos, todos, os próximos e os distantes. Devemos clamar a Deus por eles, porque dependemos do favor de Deus. Reconhecemos a nossa condição. Nós precisamos de obedecer a Deus, de agradar a Deus, para que sejamos abençoados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. O poder de Deus é ilimitado e pode libertar e salvar o seu filho, a sua filha. Mesmo que estejam envolvidos em drogas, prostituição, enfermidades e outros males. Ele liberta de todos estes males. Devemos consagrar as pessoas que amamos e as pessoas que nós não amamos, que ainda não conhecemos direito. Devemos interceder, devemos ter a sensibilidade de nos colocarmos no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Jamais fazer como os discípulos fizeram, que eles não intercederam por ela, que eles não pediram ao Senhor Jesus para socorrê-la, e sim para mandá-la embora. Que não sejamos assim. Ali os discípulos ainda não entendiam a verdade. Eles não tinham sido ainda cheios do Espírito Santo, porque Jesus ainda estava com eles. Jesus ainda ia morrer por todos eles e por nós. Jesus ainda ia ressuscitar. Jesus ainda ia passar 40 dias aqui na terra, antes de subir aos céus. E Jesus, depois que subiu aos céus, foi que enviou o Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus passou a habitar naqueles homens, aí sim, aqueles homens jamais, com o Espírito Santo de Deus neles, jamais iriam dizer que Jesus simplesmente mandasse embora aquela pessoa que estava sofrendo. Então, que Deus abençoe a nossa família, os nossos parentes, toda a nossa parentela. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, abençoe todos os lares, todas as famílias e socorra as mães que estão hoje clamando como aquela mulher cananeia. Senhor, que o teu amor nos alcance. É o que te pedimos, no nome do vosso Filho e nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Até aqui.